E agora me diga se eu tenho direito. Esta emissora passa a apresentar Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me diga se eu tenho Apresentação: Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A você de perto ou de longe que nos acompanha através das ondas da Rádio 13 de Maio, ou também que nos acompanha através dos computadores, eu desejo uma sexta-feira muito abençoada por Deus. Igualmente que você tenha, juntamente com sua família e todas as pessoas com quem você convive, que você tenha um final de semana muito abençoado por Deus. Você está ouvindo o Evangelho e Cidadania. Apresentação: Frei José Fernandes. O nosso programa Evangelho e Cidadania tem a alegria de hoje entrevistar Frei Domingos dos Santos. Ele é frade dominicano, o nosso popular conhecido Frei Mingas. Ele é um verdadeiro artista. Ele é poeta, é músico, é compositor, é um grande místico, mas acima de tudo é um grande irmão e um grande amigo. Aliás, foi meu mestre de noviço, a quem eu devo muito a minha caminhada de vida religiosa e vida religiosa dominicana. Frei Domingos vive já praticamente há 30 anos na Diocese de Goiás, trabalha, milita tanto na cidade de Goiás quanto, aliás, especialmente junto às comunidades rurais. Mingas, um bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas que acompanham este programa Evangelho e Cidadania, que é muito importante para a formação de nossa consciência cristã. Ninguém, estou me lembrando que você foi a pessoa com quem eu mais partilhei, eu mais conversei, nós até aprofundamos um pouquinho qual seria o tema, o nome desse nosso programa para ir ao ar nas rádios, através das rádios e da internet, começando com essa perspectiva de formação. E aí finalmente criou-se o nome Evangelho e Cidadania. O que você tinha assim no seu coração, na sua cabeça, na sua mente, quando você ajudou a gente a cunhar, a definir esse nome? Bem, esse nome é fundamental, porque nós não podemos entender um evangelho que não esteja no chão onde as pessoas vivem. E a cidadania é exatamente isso, é o chão onde as pessoas vivem e onde elas têm os seus direitos, onde elas podem viver de maneira digna. E o evangelho não pode ficar no ar, ele tem que ficar na terra. Minga, Jesus viveu também num chão concreto, num chão bem, digamos assim, lá do povo judeu. Ele tinha a sua casa, ele tinha o seu espaço, ele convivia com os lugares, os meios de produção da época, o estilo de ser político da época, enfim, ele foi um homem contextualizado na sua época, no seu local. Hoje nós vivemos aqui no Goiás, aqui no Brasil, enfim, o mundo do século XXI. Como é que a gente podia fazer uma comparação entre o Jesus histórico daquele tempo e o Jesus histórico hoje? Essa questão é muito séria. Muitas vezes nós costumamos a pensar um Jesus só lá no céu, como de fato ele está, porque ele ressuscitou e desde o princípio, desde os enfim dos tempos, Jesus, como palavra do Pai, vive eternamente com o Pai. Mas ele fez questão de se encarnar. Então nós hoje, nós não podemos ser seguidores de Jesus Cristo se nós não abraçamos esse Cristo que pisou no pó da terra, onde o povo vive, onde o povo sofre, onde o povo trabalha, onde o povo
é desrespeitado nos seus direitos, na sua dignidade, e ele veio exatamente para mostrar que isso não é projeto de Deus, que o projeto de Deus é diferente. Você pode acompanhar essa e as demais edições de Evangelho e Cidadania em www.youtube.com/Evangelho e Cidadania. Acesse e ajude a divulgar essa boa notícia. Nessa perspectiva de formação na ação e formação para a ação, quer dizer, a grande, importante e indispensável mistura entre evangelho e cidadania, entre fé e política, entre religião e prática do dia a dia, vem a grande pergunta: quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? O Frei Domingos, exatamente esse irmão nosso com quem nós estamos conversando hoje, ele sempre canta, sempre cantou, compôs, e ele tem uma música muito bonita que nos ajuda a responder quem é Deus. Nossa força, nossa certeza é Deus. Ouçamos, acolhemos essa música e acolhemos com os ouvidos do coração. Sua luta. O seu amor é rochedo que salva e liberta. Nele esperança da vida, escudo e certeza de nossa vitória. Nele esperança da vida, escudo e certeza de nossa vitória. Um canto novo ao Senhor minha viola, meu Deus, quero louvar. Um canto novo ao Senhor, eu vou cantar. Na minha viola, meu Deus, quero louvar. Quem somos nós, criaturas, pra tanto carinho? O ser humano é tão frágil, qual sombra que passa. Olhe pra nossa pobreza e nos livre e guarde das ondas turbas da morte, das mãos do opressor e do falso caminho. Das ondas turbas da morte, das mãos do opressor e do falso caminho. Um canto novo ao Senhor, eu vou cantar. Na minha viola, meu Deus, quero louvar. Um canto novo ao Senhor, eu vou cantar. Na minha viola, meu Deus, quero louvar. Que esta nação cresça livre em pleno vigor. Gente irradiando a beleza da arte divina. Nossas colheitas transbordem de toda a fartura. Feliz o povo fraterno que vive a justiça e pertence ao Senhor. Feliz o povo fraterno que vive a justiça e pertence ao Senhor. Um canto novo ao Senhor, eu vou cantar. Na minha viola, oh meu Deus, quero louvar. Um canto novo ao Senhor, eu vou cantar. Na minha viola, oh meu Deus, quero louvar. Vamos continuar nossa conversa com o nosso querido Frei Domingos. É diferente. Minga, no fundo é um pouco aquilo que a gente fala do Jesus da fé e o Jesus da história.
Jesus que é enquanto Filho de Deus e Jesus como homem, como caminheiro, como trecheiro no meio da humanidade. Por que será que tem tanta dificuldade de compreender, de assimilar e, sobretudo, de viver essa questão, digamos assim, 2 em 1 e não uma questão separada? Eu acredito que a primeira dificuldade que todos nós enfrentamos é por causa do desafio. Porque ser cristão sem desafio não é possível. Não existe cristianismo sem desafio, porque a própria vida de Jesus aqui na Terra foi um desafio constante. Esse desafio que se transformou para ele, muitas vezes, em conflitos e que ele teve que enfrentar. Porque Jesus jamais se conformou com a injustiça, jamais se conformou em ver as pessoas marginalizadas, jamais se conformou em ver as pessoas desrespeitadas na vida, na dignidade. Então, nós temos dificuldade de enfrentar esse desafio porque é difícil, porque dá trabalho. E nós preferimos, então, às vezes, ficar com uma fé só olhando para o céu e nos esquecemos de que a nossa fé, ela nos põe de pé no chão aqui na terra e ela abre os nossos olhos para a gente ver a situação que está à nossa volta. Aliás, a história da salvação, contida inclusive na Bíblia, ela está cheia de fatos que ilustram bem esses desafios e esse engajamento tanto de Deus quanto de Jesus ao longo da história. Você lembraria, Minga, alguma citação bíblica e você comentaria alguma citação bíblica onde, digamos assim, estimula e motiva a gente a unir fé e vida, evangelho e cidadania, eu diria assim, praticamente religião e Bíblia. Perdão, religião e cidadania, né? Religião e política. Sim, sim. Um texto que muito me chama a atenção e que a gente sempre comenta, e muitas vezes das nossas celebrações, nos nossos encontros com as comunidades, é aquela palavra importantíssima que disse Jesus no Evangelho, em São Lucas, em São Mateus. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus, mas é aquele e aquela que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Esse vai entrar no reino dos céus. Então esse texto é muito importante. Não basta a gente ter uma fé só de louvor, só de oração, só de ficar junto com Deus, mas uma fé que nos leva a agir. E agir, quer dizer, o que nós vamos agir? De realizar coisas que mudam as situações erradas com as quais nós nos defrontamos. Aos nossos queridos ouvintes da rádio e também da internet, eu lembro que nós estamos aqui conversando, aliás, uma conversa muito gostosa com o frade dominicano, Frei Domingos dos Santos, o nosso Frei Mingas, atualmente, aliás, já há 30 anos, que ele trabalha como um agente de pastoral, como uma liderança, um animador das comunidades, junto às comunidades da Diocese de Goiás. Mingas, continuando a nossa conversa, eu fico pensando assim, existe no Brasil, já desde 1985, o movimento Fé e Política. É um movimento, assim, digamos, que procura ajudar, apoiar as pessoas, os grupos e as comunidades que desejam viver a consequência da sua fé de maneira bem engajada na transformação social e, por isso, engajados também na política. O que você pensa, Frei Domingos, sobre o cristão, a cristã, no mundo político? Eu acredito e tenho convicção de que não é possível construir uma sociedade sem a política. A política, no sentido verdadeiro, ela é uma maneira nobre de organizar as relações humanas. E se muitas vezes nós temos uma visão negativa da política, é porque a política é um pouco como o meio ambiente. O meio ambiente é uma coisa maravilhosa que Deus criou, mas nós o estragamos com a poluição que nós jogamos
nesse meio ambiente tão limpo que Deus criou. Assim também é a política. Quer dizer, muitas vezes os maus políticos estragam a política, mas nós temos que resgatar a política no seu sentido verdadeiro, que é exatamente a maneira sábia, a maneira humana de organizar a sociedade de tal forma que todos os participantes da vida social, da vida humana, que todas as relações humanas sejam relações saudáveis, de igualdade, de respeito, de partilha, onde não haja injustiça, onde não haja dominação de uns sobre outros e onde não haja acumulação dos bens, porque os bens foram feitos por Deus, foram criados por Deus, doados por Deus, para que todas as pessoas desfrutem deles. Então é isso que é a política, organizar o bem comum, para que todos dele participem. Como é gostoso, como é bom conversar e ouvir assim pessoas bem inspiradas. Mingas, o nosso tempo já está terminando. Dê uma mensagem final e a sua saudação final aos nossos ouvintes e internautas. Queridas ouvintes, a minha palavra final eu quero inspirá-la num texto muito bonito que nos é lido no tempo de Pentecostes, em que João, no capítulo 20 do seu Evangelho, diz o seguinte, que os cristãos, logo depois da morte de Jesus, estavam reunidos com as portas fechadas. E depois São Lucas vai dizer nos Atos dos Apóstolos essa mesma coisa. Mas que veio o Espírito Santo como uma ventania e escancarou as portas do cenáculo onde eles estavam reunidos e os fez sair para fora, sair para as ruas, para as praças, para poder levar a boa nova dessa vida que Jesus veio trazer para todos. Então, não é para a gente ficar fechado no cenáculo, mas ser cristão é deixar as portas do cenáculo escancaradas para que a gente saia para as ruas, para que a gente saia por esse mundo levando essa boa notícia de Jesus e implantando nesse mundo a novidade grande do seu projeto de vida, que é vida em abundância para todos. Vamos abraçar essa causa? Vamos ser cristãos não pela metade, mas por inteiro. Ser cristão não pela metade, mas por inteiro. É o desafio que o Frei Domingos lança para mim, para você, para ele, para cada uma e cada um de nós ouvintes. Gente querida, a gente agradece muito a você, Frei Domingos, por essa sua participação de grande qualidade, mas sobretudo de muita fraternidade entre nós. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe você, sua missão, enfim, sua vida. Toda sexta-feira, na 13 de Maio FM, às 6h40 da manhã e reprise às 11 horas da manhã. Programa Evangelho e Cidadania. Apresentação, Frei José Fernandes. Minha irmã, meu irmão, espero que vocês tenham aproveitado e que nós tenhamos aproveitado bem essa nossa entrevista, essa nossa conversa com o Frei Domingos. Vamos ficando por aqui, porque nosso programa já está, aliás, estourando o nosso horário. Tchau, gente, fique com Deus e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E agora me diga se eu tenho direito. Você ouviu Evangelho e Cidadania, uma conversa a serviço da vida. Agora me digam se eu Apresentação, Frei José Fernandes. cidadão, ou por Deus não fui feito.